Vamos ler a palavra de Deus aqui no Evangelho, no livro do apóstolo Pedro, primeira carta, aliás. Vamos ler aqui a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5 até o versículo 1 até o versículo 3. Quero convidar você nesse momento, que eu quero falar aqui com você sobre a questão do combate que eu faço em defesa da verdade do Evangelho. Eu não combato contra pastores nem contra a igreja alguma. Eu não sou contra os pastores nem contra a igreja alguma. Há uma diferença de combater contra os pastores e as igrejas, e há uma diferença de combater contra os ensinamentos errados, heréticos, que deturpam e privam o povo da verdade do Evangelho, que é propagado, instruído, ensinado por muitos pastores dentro de muitas igrejas. Há uma diferença. Eu combato contra os ensinos heréticos, contra as heresias pregadas, contra os conceitos que não condizem com o Evangelho. Eu combato contra isso. Todo o entendimento que o povo está tendo dentro das igrejas, por muitos pastores que não condizem com a verdade do Evangelho. É isso que eu combato. Eu não combato contra a pessoa do pastor. Eu não combato contra a instituição, seja ela qual for. Igreja evangélica, igreja católica e por aí vai. Agora, há uma diferença. Tem muita gente combatendo aí contra os pastores e contra a igreja? Tem. Que são aqueles que não alcançaram o que queriam dentro das igrejas. E aí estão revoltados, sim. Eles não estão combatendo em defesa do Evangelho. Eles querem manchar o caráter do líder. Eles querem manchar, não é, a confiança da igreja, da instituição. Não estou falando de igreja de Cristo. Eu conheço pessoas que são revoltadas porque não alcançaram os seus objetivos vãs dentro das igrejas, porque os pastores não deram a ele oportunidade, e eles saíram revoltados e começaram a falar, denegrir, não é, dizer que o pastor é isso, é aquilo, que a igreja não presta. Por quê? Porque eles saíram da igreja por não alcançar os seus objetivos, saíram frustrados. Eles queriam posição, eles queriam consagração, eles queriam púlpito, eles queriam apresentar-se, eles queriam oportunidade, eles queriam estar na frente de trabalho. Essa é uma das maiores causas que gera conflitos dentro dessas igrejas dos homens. É a busca por posição, por aparecer entre a congregação. É ou não é? As pessoas estão aí. Eu conheço pessoa que estava na igreja, enquanto o pastor estava dando a ele oportunidade, enquanto ele estava tendo oportunidade de estar na frente dos trabalhos, o pastor era uma bênção para ele. O pastor era homem de Deus. Aquela igreja era uma bênção. E ai de quem falasse mal. Agora, quando o pastor começou a não dar mais oportunidade a ele, quando o pastor começou a não dar mais atenção a ele, quando o pastor começou a dar oportunidade a outro e já não olhava mais para ele, aí ele se revoltou contra o pastor. Aí ele começou a falar do pastor, começou a denegrir a instituição que ele estava. Que um dia ele defendia, que um dia ele dizia que o pastor era um homem de Deus, é uma bênção. Agora, pela revolta dele, por não ter mais a vaidade dele atendida, porque o que é que as pessoas querem hoje? Qual é a maior busca das pessoas hoje, principalmente desses profetas, pregador, desses homens que querem apresentar? Qual é a maior vaidade deles? Ter oportunidade para pregar nos cultos principal, ter, não é, a presença do pastor, a bajulação do pastor, ter a sua posição de lado do pastor. O que é que essas pessoas querem dentro das igrejas? Qual é a maior vaidade delas? A maioria estão procurando posição, querem cargos, querem ser dirigentes, querem ser obreiros, querem ser pregador, querem estar dirigindo o trabalho, querem estar na frente dos grupos, querem ser ungido a evangelista, a diácono, a pastor, a obreiro, querem tomar conta de congregação. Essa é a vaidade de muitos membros
de muitos crentes dentro das igrejas evangélicas. Eu digo isso porque eu vivi isso. Agora, eu nunca vivi atrás disso. Eu tive oportunidade e eu recuei. Eu tive oportunidade e eu abri mão. Enquanto eu vi outros desfazendo, vendendo seus princípios, desfazendo do seu caráter, mostrando um caráter corrupto, para poder agradar o líder, para poder ter a oportunidade pelo líder, para poder ter o culto, o púlpito dia de domingo para pregar, para poder ser chamado a dar uma saudação. As pessoas se tornam oportunistas, bajuladores. E quando as pessoas não têm isso atendido pelo líder da igreja, aí eles saem falando da igreja, eles saem denigrindo a igreja, eles mancham a personalidade do líder, começa a denigrir o líder, começa a formar um grupinho rebelde, começa a contrariar. Por quê? Porque não teve oportunidade. Eu digo isso porque eu tive exemplo. Eu estava numa igreja que teve pessoas assim, falsas, hipócritas, oportunistas, bajuladoras, quando não tiveram mais as suas vaidades atendidas, se voltaram contra o pastor. Está entendendo isso? Eu conheço pessoas assim, que mudou os princípios, vendeu o seu caráter, se corrompeu para agradar o pastor, para não perder a posição de líder, para não perder a liderança de uma congregação, para não perder o cargo de diácono, para não perder a oportunidade de consagração. Começam a bajular os líderes, e quando os líderes não dão mais atenção a eles, aí eles começam agora a denigrir. Mas enquanto os líderes estão lá satisfazendo o ego deles, ele está lá, não, é o homem de Deus, é uma bênção, é o meu pastor, eu amo o meu pastor. Chegou o irmão para mim, rapaz, que era o pastor no céu e o pastor na terra. Não era nem Deus. Esse irmão era um defensor radical do pastor. Chegou um dia que ele não teve suas vaidades atendidas pelo pastor, e agora começou a ir para as pessoas para falar mal do pastor. Quando ele veio para mim, eu já sabia quem era aquela pessoa, já conhecia o caráter perverso dele, já conhecia quem era aquela pessoa, um mau caráter, uma pessoa que não tem nenhum escrúpulo, uma pessoa que não tem nenhuma virtude, uma pessoa que não tem nenhum testemunho de ninguém, uma pessoa que já tinha passado por mais de 5, 6 igrejas, não fica em nenhuma. Por quê? Quando você vê uma pessoa, você já foi de quantas igrejas? Não, já passei pela igreja A, B, C, D. Tem gente que já passou por umas 10 igrejas. Não fica em nenhuma. Não passa um ano em nenhuma. Por quê? Porque ele não tem oportunidade. Ele vai para outra. Ele quer estar no canto que ele tenha a oportunidade. E esse irmão que veio para mim era assim, sem caráter, sem personalidade, um hipócrita oportunista. Aí chegou para mim falando do pastor. O pastor que antigamente ele defendia, é homem de Deus, porque eu não sei o que. Eu digo, meu amigo, vá para lá com a sua amargura, com a sua revolta, com o seu veneno, porque você hoje está falando, eu disse a ele, você hoje está falando do pastor assim, porque você não teve a oportunidade que você quis lá com ele. Por isso que você está assim, rapaz, porque você é oportunista. Eu não dou colher de chá e não dou corda para mau caráter, para fariseu não, irmão. Eu não dou colher de chá e não dou corda para hipócrita não, oportunista não. Eu conheço um bocado assim, desses eu me aparto, ó. Não quero nem conversa. Não quero nem conversa. Que são perversos, são maquiavélicos. Eles lançam no povo a amargura que ele tem e contamina quem dá ouvido a eles. Alguém diz, Wellington, você prega contra o pastor, você prega contra a igreja, você é revoltado. Só não. Por que eu vou ser revoltado? Olha, todas as igrejas que eu não passei muitas. Foi o único ministério onde eu me converti a Cristo e lá passei um tempo aprendendo da palavra, que eu permaneci e só saí de lá para ir para outro. Acabou. Eu não vivia de igreja ali, aqui, eu não procurava oportunidade em igreja. Eu procurava aprender mais de Cristo na igreja. Que bom que todas as igrejas tivessem isso, que todos os irmãos tivessem esse pensamento.
não fosse para a igreja para ter oportunidade, para poder ter consagração, ter chamado para ser isso e aquilo. Era bom que todos os irmãos tivessem esse propósito de ir à igreja para buscar o conhecimento, aprender de Deus. Isso era o que me motivava a ir à igreja. Eu não sou revoltado com a igreja nem com o pastor. Até porque eu tive muitas oportunidades por vários pastores. Eu que não quis. Eu auxiliava o pastor, presidente do ministério era o vice. Eu entreguei o ministério porque eu quis sair, porque não dava para mim. Eu conheço o meu compromisso no Evangelho. Eu estava em ministério que o pastor queria me colocar em seminário para eu poder fazer curso de teologia. Eu não quis. Eu não quis. Tive várias oportunidades, eu não quis. Porque eu vi exemplo de muitos que foram e voltaram heréticos. Eu digo, não quero me contaminar. Eu quero manter minha mente lúcida, sóbria, pura com a palavra. E a palavra eu tenho, eu vou ler, meditar, estudar e pedir a Deus em oração, sabedoria. E isso ele me deu. Eu não sou revoltado com o pastor. Nunca tive nenhum problema com nenhum pastor onde eu passei, nenhum. E eu saí, não foi porque me colocaram para fora. Eu saí, que eu passei, os ministérios que eu passei foram 3 ou 2, foi 2 ou 3. O primeiro que eu passei o maior tempo da minha convenção, o segundo que eu passei um tempo pastoreando lá no Agreste, e outro depois que eu voltei, que tentei ficar em um ministério, mas não deu certo, não quis. Eu também entreguei, saí, abandonei. E hoje eu não estou em ministério nenhum por escolha minha. Já me convidaram para abrir ministério. Já me ofereceram o local para eu abrir ali o ministério e estar na frente. Já me convidaram para estar em ministério. Já me quiseram me dar uma igreja, uma congregação para eu pastorear. Eu não quis. Eu não quis. Não tenho problema, nunca tive problema com nenhum pastor, nenhum líder de nenhuma igreja que eu passei. Não tive problema com nenhuma igreja. Não prego contra nenhuma igreja e contra nenhum pastor. Eu prego contra os ensinamentos errados que o povo está recebendo dentro de muitas igrejas, por muitos pastores. Está entendendo isso, irmão? Então tem que saber diferenciar. Você tem que saber quando uma pessoa vem até você, entender a intenção dela. Se tiver, olha, meu irmão, fuja das pessoas revoltadas. A Bíblia diz que elas têm raiz de amargura dentro dela e contamina quem dá ouvido a ela. Cuidado. Então alguém diz que eu sou revoltado com a igreja, porque eu fui expulso, porque eu... De nenhuma igreja que eu passei. 3 igrejas só. Nenhuma delas eu fui expulso. Nunca tive problema com nenhum pastor. Tive oportunidade, tive bem-estar, tive regalia. Eu entreguei. Eu quis sair porque eu não aderi ao sistema denominacional. Está entendendo isso? Eu saí, eu apartei-me da igreja que eu estava, das igrejas que eu estava, porque eu não aderi mais ao sistema que é colocado, infelizmente, dentro de muitas igrejas, sob a autoridade não de Cristo, mas infelizmente, o povo hoje dentro das igrejas está submisso à autoridade, não é a de Cristo, é a dos muitos pastores. É isso que eu prego. Está errado. Está errado isso. Infelizmente hoje, dentro das muitas igrejas, o povo está sendo submisso, reverente, está sendo devoto, praticante. Não é a Cristo, a palavra de Cristo. É as ordenanças dadas dentro das igrejas pelos pastores, que se faz o maioral, o grande no meio do povo, que exerce autoridade sobre o povo, que domina sobre o povo, que leva o povo a olhar para ele como autoridade espiritual. E essa não é a verdade do Evangelho. Foi por isso que por quê? Se eu não concordo, eu não vou estar, meu irmão, jamais. Não, eu não concordo não, mas não, irmão. Ou você é ou não é. Ou é quente ou é frio, não pode ser morno. Se eu não concordo, porque eu vou estar lá dentro do sistema? Não, eu estou lá porque não, estou não. Jamais. Eu estava dentro de um sistema, igreja,
que eu fui orientado a colocar um trabalho de campanha. Campanha da marcha. De 7 semanas para o povo alcançar a vitória. Eu disse, eu participar disso e estar na frente, conduzindo esse movimento pagão? Eu não. Eu tenho um compromisso com o Evangelho. O Evangelho não me leva a fazer isso. Não, mas você é o dirigente, você tem que fazer. Eu digo, eu não. Eu saio agora da direção. Eu entrego agora a posição que eu tenho aqui. O compromisso que eu tenho aqui. Porque eu não estou aqui para assumir compromisso com o homem. Eu estou aqui para assumir compromisso com Deus. Com o Evangelho. Com o homem que quer contrariar o Evangelho, eu não assumo compromisso. Meu compromisso é com o ministério quando esse ministério está dentro da submissão a Cristo, não da submissão ao homem. Aí é diferente. Hoje é o que acontece. A maioria dos obreiros dentro das igrejas estão submissos, não é a Cristo, é ao homem dentro do ministério. E seja qual for o homem, qual for o ministério, tem que estar submisso à doutrina de Cristo, não à doutrina de igreja determinada por pastor. Como teve um pastor aqui, no nosso estado de Pernambuco, na Assembleia de Deus, que fez os seus obreiros jurar fidelidade à doutrina da Igreja Assembleia de Deus, Pernambuco. Eu, um obreiro desse ministério, eu saía na hora. Eu questionava na hora. Não, pastor, me desculpe, mas a verdade tem que ser falada, tem que ser corrigido o erro e temos que protestar. Nós não somos chamados para ser submisso a pastor. É a Cristo, pela doutrina de Cristo. Não é a pastor pela doutrina de igreja de pastor. Eu dizia logo, se eu tivesse nessa hora para ser consagrado a obreiro do ministério, eu já não ia ser mais, porque eu dizia, não, a palavra não ensina isso. A palavra ensina que é um só corpo, seguindo uma só cabeça, batizado por um só Espírito, aonde devemos estar submissos a uma só doutrina. Não é a duas doutrinas. A doutrina que nós, como igreja, temos que seguir é a de Cristo. Não é a doutrina de um sistema igreja. Está entendendo, irmão? Então eu sou assim. Olha o que diz o apóstolo Paulo sobre isso. Aliás, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Olha o que Pedro vai dizer. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não que vocês estão sobre ele. Está entendendo o que a Bíblia diz? Aqueles que Deus chamou presbítero é a mesma coisa de pastor. Não tem diferença. Quem cria essa diferença, essa escadinha da hierarquia, é os homens dentro do sistema instituição igreja. Mas a igreja de Cristo não tem essa hierarquia de escadinha. A igreja de Cristo que tem é a vocação que Deus dá a cada um para a sua função. Aí, interessante é que Pedro vai dizer aqui, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Não que vocês estão sobre ele. O pastor está entre a congregação, não é sobre. E tem pastor hoje que quer dominar e domina. Se faz grande, exercendo autoridade entre o povo, onde o povo é orientado e ensinado que tem que se submeter, porque ele é a autoridade espiritual da igreja. É mentira. A Bíblia não ensina isso. O homem que tem a vocação de pastor, ele é chamado para estar entre a igreja, não sobre a igreja. Ele é membro, ele não é cabeça. Ele é membro do corpo também. Ele forma também o corpo do qual ele é membro. Ele não é a cabeça para dirigir o corpo. O corpo tem que ser dirigido por Cristo, que é a cabeça da igreja. E olha o que Pedro continua dizendo. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo o cuidado dele, do rebanho, do povo. Fala do povo aqui. Não por força, mas voluntariamente. Não por força. Hoje eles exercem a força da autoridade, do autoritarismo deles sobre o povo. Eles exercem força, usando a autoridade e o autoritarismo sobre o povo. É ou não é? Olha o que Pedro vai dizer. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Pronto para cuidar, para se dedicar, para se desgastar. A maioria dos pastores hoje são gananciosos, trabalham por causa de ganho,
visa lucro, visa satisfação. Eu encontrei uma pessoa que era pastor. Aliás, encontrei não, eu vi aqui também pregando no Face, pastor dizendo, olha, porque pastor sofre, viu gente? Você não sabe o que o pastor passa pelas ovelhas. E eu ouvindo, eu digo, meu Deus, o que é que eles passam, hein? O que é que esses homens passam pelas ovelhas? Será que o cara sair do seu apartamento, pegar o seu carrão de luxo, entrar na sua igreja grande com ar-condicionado, sentar na sua cadeira gloriosa, e o povo está lá para servir a eles, para oferecer no altar deles adoração, isso é algum sofrimento, é? O cara está lá, como pastor, recebendo 50 mil, 100 mil, 20 mil, 10 mil, tem dinheiro para casa, tem dinheiro para saúde, tem dinheiro para combustível, tem dinheiro para carro. Esse cara que diz que é pastor está sofrendo o quê? O que é que ele está sofrendo pelas ovelhas? Sofrer foi Jesus que andava de cidade em cidade atrás do povo, pregando, instruindo, ensinando o povo o caminho de Deus. Sofrer eram os apóstolos que não viviam dentro de igreja, em púlpito, sentado, e o povo vinha para servir a eles. Os apóstolos estavam lá, passando dificuldade, necessidade. Aqueles que tinham, eles dividiam com os que não tinham. Até necessidade eles passavam. O apóstolo Paulo passou necessidade. O apóstolo Paulo não vivia dentro de igreja, sentada dentro de púlpito como maioral, dizendo tem que ser assim, obedeça, venha para seu pastor. Olha, não critique, não questione, seu pastor é autoridade. Aonde é que esses homens têm o exemplo de Cristo e dos apóstolos? Esses que dizem que são pastores hoje, a maioria. Então eu prego contra isso, tá entendendo, gente? Eu não prego contra a pessoa. Eu prego mostrando essa hipocrisia, essa mentira, essa forma maldita que foi estabelecida como meio de servir a Deus, chamado igreja. Esse sistema igreja não é o sistema que Jesus estabeleceu para nós vivermos. Esse sistema igreja do homem, onde você está lá cumprindo, devoto, dentro de uma obrigação, naquele recinto, submisso ao que o homem estabelece, como se fosse para Deus, não é o sistema da igreja de Cristo. A igreja de Cristo nunca viveu dentro da submissão a esse sistema religioso que hoje o povo vive. A igreja de Cristo nunca foi formada nela esse ensino, essa doutrina, esse entendimento que o povo hoje está recebendo dentro das igrejas, pelos muitos pastores. É isso que eu combato, é contra isso que eu prego. Não é contra a pessoa particular de ninguém, não é contra o ministério particular de ninguém, não é por revolta, nem por indignação contra o ministério de ninguém. É indignado contra o ensino, contra a mentira que o povo está recebendo, como se fosse verdade de Deus. É isso que eu prego, irmãos. Pedro vai dizer: vocês têm que apacentar o rebanho de Deus, que vocês estão entre eles, não é sobre eles. Não com autoridade, não por ganância. Hoje a gente não vê isso nesses homens. O interesse do povo hoje é querer ser pastor para quê? Para ter o dízimo do povo, para ter igreja, para estar lá com a sua posição de glória no seu altar, onde o povo tem que vir reverenciar, onde o povo tem que estar ali servindo a Deus, na submissão àquele local, àquele sistema que diz que é a casa de Deus. É contra isso que eu prego. A igreja de Cristo não foi orientada a viver presa sob esse fardo, esse jugo de sistema religioso igreja. A igreja de Cristo tem que ser prudente, andar na liberdade que Cristo nos deu, submissa dentro da autoridade de Cristo, pela palavra. A doutrina que nós, como igreja de Cristo, temos que guardar é a de Cristo. A autoridade espiritual que nós temos que se submeter como igreja de Cristo é a de Cristo, não é a de pastor. Temos que honrar, temos que respeitar, temos que orar a Deus pelos líderes que estão de frente entre as congregações, temos, mas vigiar com eles, para ver se eles estão administrando bem, ministrando a doutrina sem mistura, sem contaminação, sem subtrair nem adicionar. Nós temos que ser prudentes para analisar a doutrina. E se alguém não está pregando a doutrina, protesta, repreende, corrige, aparta-te dos tais. Está entendendo, irmãos? Então eu não prego contra a igreja, eu prego
contra o que o povo está sendo ensinado e recebendo, formado dentro da igreja, pelos muitos pastores. Eu não tenho revolta com nenhum pastor nem com igreja. Agora eu tenho uma grande indignação pelo que os pastores muitos pastores estão ensinando ao povo dentro das igrejas. Eu tenho uma grande indignação e eu prego contra isso, porque o meu trabalho é isso, protestar, combater, corrigir, repreender, levando a verdade que liberta, para que o povo de Deus seja edificado, exortado para o conhecimento da verdade, uma vida com Deus firme e firmada no Senhor. Amém, meus irmãos? É só um esclarecimentozinho para vocês entenderem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.